Olá, amigos! Estamos começando mais um Momento Empresarial que hoje vai discutir a reforma política. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o presidente da OAB de Uberlândia, o Egmar Souza Ferraz. Seja bem-vindo, Egmar. Prazer é meu estar aqui mais uma vez, todos os telespectadores. A OAB está aí para participar desse programa, que hoje é líder em audiência, e vamos estar juntos debatendo sobre reforma política, que é muito importante. Obrigado pela liderança de audiência, viu? No canal a cabo, né? Sim, no canal a cabo, lógico. Mas, olha, o motivo de convidá-lo, né, para o programa é justamente falar sobre reforma política e principalmente porque a OAB local promove agora o 4º Encontro Regional de Advogados e também o 1º Encontro Nacional de Dirigentes da OAB. Então eu gostaria que você falasse um pouco para a gente da importância da reforma política e também sobre o encontro. A OAB Uberlândia, não só a OAB Uberlândia, mas a Ordem dos Advogados do Brasil tem um papel histórico na participação da evolução política e social do nosso país. Dentre deles, a discussão da reforma política passa necessariamente hoje como ponto central da mudança dos rumos a serem tomados. Acho que é de conhecimento, de convicção de todos, de que o que se apresenta hoje como cenário político não é aceitável, né? A sociedade exige uma mudança, existe um novo posicionamento, um novo rumo a ser dado para o país. E aqui sem discutir questões partidárias, mas o que se espera de um país é que ele tenha evolução. E para a Ordem dos Advogados do Brasil, tudo isso passa primeiramente por uma reforma séria do sistema eleitoral e do sistema político brasileiro, do sistema partidário. Sem essa mudança, qualquer tentativa de mudança, qualquer coisa que se acene como possível mudança e melhora, na verdade não vai levar a lugar nenhum. Então, essa é a concepção da Ordem, de que discutir reforma política é essencial. E justamente agora que a gente vê esse conflito, né, dos 3 poderes, né? É o presidente da Câmara brigando lá com o pessoal do sistema jurídico, enfim. E se isso não for, por exemplo, regrado, os poderes tendem a ser conflitantes. Quando o Estado ele se perde no seu caminho de ente organizador, de ente que dita o caminho da sociedade, o que se apresenta é exatamente os conflitos. Quando os poderes constituídos, poder judiciário, poder legislativo e poder executivo não se comunicam bem, instaura-se uma crise no Estado, que é o que a minha concepção ocorre no Brasil hoje. Mas ocorre por quê? Porque o judiciário não concorda com o que ele enxerga junto ao legislativo e ao executivo. O executivo também não concorda com a situação que é posta muitas das vezes pelo judiciário na tentativa de intervenções jurídicas, de comandar através de decisões judiciárias. E isso leva, então, a uma crise e coloca o povo numa situação de insegurança, sem saber o que pode ou o que não pode, sem saber quem manda ou quem não manda. E isso é ruim. Um desses conflitos agora, por exemplo, o PEC da Bengala, que eles estão chamando, que é a extensão da aposentadoria do Supremo, né? Alguns concordaram e outros não, né? Como é que você analisa isso? Olha só, olhando pelo lado do judiciário, existe uma questão interessante de ser colocada. Uma pessoa hoje com 70 anos, no auge do seu pensamento intelectual, realmente é um prejuízo muito grande para o Estado você aposentar alguém que tem toda uma bagagem de conhecimento construída com estudo, convivência, e de repente você simplesmente o aposenta. Então, sobre esse ponto, percebe-se que realmente seria necessário fazer a reforma. Agora, o outro lado é dessa perpetuação, da necessidade da chamada oxigenação, de permitir que outras pessoas tenham acesso e que possa dar essa maior mobilidade às instituições. Então, são duas vertentes e talvez por isso esse projeto ficou muito tempo parado, né? E agora ele é desarquivado por uma questão, não porque o Congresso tenha interesse nisso, mas simplesmente para colocar e medir poder, né? É a chamada crise do Estado. Muitas das questões que estão sendo aprovadas agora, ou que estão sendo colocadas em votação agora, tem que deixar claro, é medição de poder, é medição de força entre os poderes, o que não é bom.
Ou seja, desvirtua-se, inclusive, a função legislativa do Congresso ou de qualquer casa legislativa. A gente vê muita evolução, né, no jurídico hoje, principalmente no Supremo Tribunal, porque em 120 anos, né, o primeiro julgamento mesmo que foram condenados foi o do mensalão. Sim. Né? A gente vê a lei de anticorrupção agora saindo, né? Quer dizer, se fala, pô, mas antigamente não se punia. Não se punia porque não se tinha leis ou coisa desse tipo. Quer dizer, vem todo numa construção, né? Depois a gente passar por um período de mais de 20 anos de ditadura, sendo que as leis todas foram vamos dizer, o Estado de Direito ficou comprometido de uma maneira geral, e a gente vê agora nessa última década a recuperação de tudo isso, né? E me fala, e o Congresso vai debater tudo isso? Me fala um pouco dos dois congressos que se realizam. Dentro desse contexto, o que propõe a OAB Uberlândia, né? Nós entendemos que Uberlândia é uma das principais cidades deste país, né? A segunda cidade em importância no estado de Minas Gerais, perdendo apenas para a nossa capital. Então, não é concebível que uma cidade do porte de Uberlândia, que influencia economicamente no nosso país diretamente, fique fora desse debate, né? E dentro dessa concepção, a OAB passa a fazer o seu papel. Primeiro na formação, na melhora do conhecimento dos advogados, que é o que propõe o 4º Encontro Regional, trazendo para Uberlândia os principais pensadores do direito, as principais cabeças pensantes do direito, trazendo temas das diversas áreas, direito de família, direito de trabalho, direito processual, né? Mas a par disso, saindo do foco interno do advogado, ela também começa a dar a sua contribuição. Nós estamos trazendo para Uberlândia todos os grandes líderes da advocacia brasileira. O que isso quer dizer? Nos dias 14, 15 e 16 de maio, Uberlândia recebe o Conselho Federal, o presidente nacional e toda a sua diretoria, e os principais presidentes das OABs estaduais e os presidentes das subseções locais, das principais cidades do Brasil, para debater o quê? Gestão sustentável de OAB, mas principalmente para ter uma reflexão sobre o cenário político do nosso país e o que a ordem pode contribuir. Isso vai culminar, então, nós estamos falando, neste caso, do primeiro encontro nacional de dirigentes de ordem, que culmina em uma manhã inteira sobre reflexão de reforma política. Nós estamos trazendo para Uberlândia, até para que quem está nos assistindo possa compreender a importância disso, os principais idealizadores da Lei de Iniciativa Popular, que culminou na Lei da Ficha Limpa. Né? E que agora também idealizadores capitaneiam o quê? A Lei de Iniciativa Popular para a reforma política. Então, a Uberlândia entra definitivamente neste debate. E esse debate dos dirigentes é pioneiro? Foi uma idealização dessa subseção, dessa gestão. Nós levamos isso ao nosso presidente estadual, doutor Luiz Cláudio, que nos autorizou, então, capitaneou e nos colocou junto ao Conselho Federal com o doutor Marcos Início Furtado Coelho. E ele, então, gostou da ideia e autorizou que se realizasse esse primeiro encontro e, portanto, como nós éramos idealizadores, que acontecesse em Uberlândia. Nós não temos dúvidas de que esse Encontro Nacional de Dirigentes passa a ser o segundo encontro mais importante do calendário da OAB Nacional. E, com certeza, vai fazer história aí pelo Brasil afora. Bom, Egmar, então você falava da importância desses dois encontros, tanto o 4º Encontro Nacional de Advogados, quanto o primeiro encontro de dirigentes da OAB aqui na região, que vão discutir justamente a reforma política, né? E você falava da importância dos palestrantes que virão, os principais especialistas sobre o tema, enfim, os principais advogados. E eu gostaria de saber o que o Congresso vai trazer, por exemplo, de informação, de conhecimento para os acadêmicos de direito. Essa pergunta é muito importante. Quando nós concebemos o 4º Encontro Regional e o primeiro Encontro Nacional, na formatação que se apresenta, nós percebemos que era necessário deixar um legado. E o legado deveria ser diretamente para a comunidade uberlandense. E que comunidade que era essa? A comunidade acadêmica. Uma visão muito pessoal minha de que o que falta no Brasil hoje são movimentos estudantis, né? Se nós observarmos a história do Brasil, o que nós vamos perceber? Que as grandes transformações tiveram como base, como berço, o movimento estudantil, né? A queda da ditadura no Brasil passou necessariamente
por uma posição muito forte dos estudantes àquela época. Né? Lógico que com o crescimento, com essa nova estrutura que se monta, o que se percebe? Perdeu-se, com o passar do tempo, o espírito acadêmico. Hoje, o aluno, às vezes, com o corre-corre do dia, ele vai para a faculdade tão somente pensando em receber o seu diploma. A formação acadêmica em uma faculdade, ela tem dois objetivos. Um é dar o conhecimento nas suas áreas definidas, seja medicina, agronomia, veterinária, direito. Mas, na minha opinião, a mais importante é a formação política, a formação do senso crítico político, o que não está acontecendo. Primeiro que os DAs não existem, são poucas as faculdades que têm DAs. Né? Segundo que não existe sequer o espaço do debate político. E aí, então, essa massa populacional de universitários passam à margem da história. E isso não pode acontecer. É preciso que eles voltem para dentro da história, que se coloquem como entes importantes na discussão e que participem. E aí, diante disso, o que nós estamos oferecendo? O primeiro encontro interinstitucional de Uberlândia. As 9 faculdades que existem em Uberlândia vão estar reunidas na quarta-feira, né, ou seja, na véspera da abertura do evento, de manhã e de tarde, com 4.000 alunos, 2.000 de manhã e 2.000 à tarde, debatendo questões importantes do ensino jurídico e refletindo e convocando a estar refletindo sobre a reforma política. Com quem? Não só com palestrantes brasileiros, mas com palestrantes da Espanha e com palestrantes de Portugal, né, para que tenha também um conhecimento amplo da história. Países que também passaram por ditaduras. Que passaram por isso. Né? Então aqui já fica o chamado, né, que todos os acadêmicos de direito procurem os seus coordenadores, eles já estão com a credencial para que vocês possam participar. Nós temos 8.000 alunos, nós temos 4.000 vagas, né? Mas que isso seja apenas um indicativo de que cada acadêmico de direito, mas não só de direito, que cada acadêmico das N faculdades que nós temos aqui em Uberlândia possam acordar que eles precisam participar, precisam entender de política e precisam fazer política. Política séria, mas política que venha forçar os nossos representantes a ter posturas diferentes. Então, se isso não acontecer, nós vamos continuar a ver o que nós estamos vendo no cenário político brasileiro. E o que você colocou é muito importante, porque a gente que já é mais vivido e que tem mais experiência e passou pelo período da ditadura, a gente viu o papel que a OAB teve, principalmente nos anos de chumbo, onde se torturava e matava, e que as leis estavam completamente, enfim, não existia lei, e onde você via personalidades como Sobral Pinto, tantos juristas da época que correram risco, foram presos, muitos acadêmicos foram torturados e tudo isso, e a OAB foi um bastião, né, que enfrentou e sofreu muita pressão em cima para não ter esse papel, mas foi um papel que ajudou muito a liberdade democrática e, inclusive, culminou com a nova Carta Magna e tal. A pergunta que eu faço é, qual é o legado que esta geração vai deixar? A geração da ditadura, né, ela deixou o legado, ela mudou, ela fez a abertura política. Agora, essa fase de transição democrática, ela não pode passar no limbo. Nós não podemos permitir que os nossos filhos e nossos netos olhem para esta geração, né, a geração anos 80, anos 90, 2000, como aquela geração que nada fez, nada contribuiu, politicamente eu estou falando. É lógico que nós evoluímos em uma série de questões, mas politicamente nós ainda estamos deixando a desejar. E o momento se apresenta agora. Né? Em junho de 2013, quando nós tivemos aquela grande manifestação, mostrou-se a força popular. Né? E eu não falo de revolução. Hoje a força popular se faz com inteligência, com mobilizações sérias, com mobilizações pacíficas, com pressões na hora de votar, de uma política séria educacional de voto, né? De levar para dentro das escolas. E aí me permita falar para os universitários de novo, é preciso sair dos muros da faculdade. As faculdades têm que ter projetos para irem às escolas de segundo grau, de primeiro grau, e levarem informações de política, de como votar. Porque os meninos começam a votar com 16 anos, sem saber sequer a importância do voto. E ninguém sabe, por exemplo, que o que é viver num país onde o Estado de Direito não funciona. Né? A falsa ideia da democracia. O Brasil é uma democracia? Sim. Mas é uma democracia plena? Não.
né? Tudo bem, há quem diga que a democracia jamais é uma obra inacabada, mas inacabada não quer dizer que nós estamos avançados. Eu entendo que o Brasil está no início de uma democracia. Os pilares estão muito bem... São sólidos. São sólidos. As fundamentações foram postas por essa geração. Né? Agora, construir esse prédio vai depender da gente. E aí tá faltando. Nós estamos um pouquinho atrasados nisso, porque falta a mobilização, falta a vontade política, né, de tirar e de colocar quem tem que ficar. E você, como presidente da OAB, o que você acha que a gente poderia, como acelerar esse processo de levar conhecimento, levar politização para esse... Educação. Eu sou professor. Se o professor vai dar aula de física, matemática, português, o que quer que seja, se ele tirar 5 minutos, 10 minutos da sua aula e politizar aquela turma, sem as influências partidárias, registrar isso, nós começamos a mudar o país. Não tem jeito. Porque parece que é um assunto proibido. Ninguém quer discutir isso, ninguém quer perder tempo com isso. Né? Então, o Congresso se propõe a isso. Eu poderia simplesmente fazer um congresso e trazer questões de direito civil, direito penal, mas não. Nós estamos trazendo questões em que a sociedade precisa discutir. Nós estamos ousando com relação a isso. Então, é preciso que os acadêmicos de direito acordem e percebam a importância desse evento, que se façam presentes, até para mostrar para os dirigentes do país inteiro que vão estar presentes, que Uberlândia se preocupa sim com o nosso país, que Uberlândia quer discutir política, que Uberlândia quer fazer parte dessa discussão, quer fazer parte dessa história, né? E principalmente sair dali motivado com o pensamento que é possível ter um país melhor, mas que depende de cada um. Depende de cada turma de direito, de cada turma da medicina, de cada turma da veterinária, de cada empresário, né, que é um programa que é voltado para o empresariado. Depende da posição do empresário, de dizer não à corrupção, de dizer não à propina, de perder o serviço, mas não ceder a esse tipo de situação. Ou seja, depende de mudarmos uma cultura. Cultura não se muda do dia para a noite, é bem verdade, mas ela tem que ter o início. E a educação E a educação é essencial. É o caminho. Não tem outro caminho. A educação é a nossa reforma, é a nossa revolução dos anos 70. Nos anos 70, a revolução foi na rua. A nossa revolução tem que ser dentro da escola. Ela tem que acontecer. Senão, nós vamos continuar sempre achando não adianta ir para a rua porque não vai dar nada. Não adianta fazer isso porque não vai dar nada. Não adianta eu fazer uma palestra, não adianta eu conversar com crianças de 6, 7, 8 anos, que não vai dar nada. Acabar com essa mentalidade. Essa mentalidade ela tem que acabar. Se isso continuar, nós vamos chegar daqui a 20 anos no mesmo lugar. Nós vamos estar sentados aqui, nesse estúdio, falando a mesma coisa. Então nós falamos então hoje do papel, principalmente do papel do acadêmico, mas me conta, o que, na sua opinião, qual a importância hoje então do advogado na sociedade, no cenário político, no cenário empresarial? E aí eu me permito voltar direto para o advogado e para a advogada. A sociedade, o empresariado também, né, como um todo, espera do advogado como um profissional de referência. Hoje nenhuma empresa se sustenta sem um parecer jurídico. A gente fala que geralmente o dono da empresa acaba sendo o departamento jurídico, né? Muitas das vezes o empresário quer fazer alguma coisa, mas antes de fazer ele passa pelo departamento jurídico para saber quais são as implicações disso e aonde que isso pode chegar. Então a grande mente hoje de uma empresa sustentável é o departamento jurídico. Por isso de que cada dia mais se valorizam esses profissionais, seja da área tributária, seja da área empresarial, para que a empresa possa ter a perenidade, né, sem sofrer impactos, sem sofrer surpresas com ações judiciais indesejáveis. Então, o advogado ele contribui hoje diretamente para que nós tenhamos uma economia forte. Na medida em que a empresa é sustentável, na medida em que a empresa se preocupa com ser ética, ser justa, seja nas relações de trabalho, seja nas relações comerciais, ela passa a ser uma empresa que contribui diretamente para a melhoria do quadro econômico e, por conseguinte, do quadro social. Mas o papel do advogado não é tão somente cuidar das questões empresariais. Da governança. Ele é importante, por exemplo, para que nós tenhamos uma governança mais ética,
uma governança do plano estatal também, né? As procuradorias, seja ela do plano federal, do plano estadual, do plano municipal, são essenciais para os administradores públicos. Hoje, um administrador público, um prefeito, um governador, uma presidente, ela não consegue dar um passo sem ouvir o advogado, sem ouvir o procurador. Tamanha a importância desse papel. É por isso que ela é a profissão constitucionalizada. Por isso que a Constituição traz que o advogado é indispensável à administração da justiça, né? Mas ele vai mais além disso. Qual é a importância, e aí talvez até um chamado, né, da advocacia, da importância do advogado no papel social. A sociedade ela é carente de informação, né? As escolas são carentes de informações, as associações de bairro são carentes de informações, as associações religiosas são carentes de informação, ou seja, o que movimenta a sociedade, a base social, carece deste profissional. E aí um pedido que a ordem faz ao advogado, que ele tenha, dentro do seu rol de trabalho, um tempo disponibilizado para fazer uma advocacia social. Que ele possa fazer no seu bairro, que ele possa fazer na sua igreja, mas que ele faça, que ele leve esse conhecimento. Que ele compartilhe mais, que ele debata mais. O advogado, por excelência, não que os outros não estejam, mas por excelência, ele é o advogado preparado para discutir temas como reforma política, o impacto disso. Então, nada custa ele se preparar e levar isso para os bairros. Discutir qual é o impacto disso, discutir questões, por exemplo, de segurança solidária, discutir, por exemplo, questões de segurança na escola, de como melhorar a vida na sociedade, no seu bairro, na sua rua. Então, o advogado tem esse papel. Ele não pode ser visto pela sociedade como aquele que defende o bandido. Ele não pode ser visto pela sociedade como aquele que coloca o bandido na rua. Não pode perder o ideal, né? Não é esse. E a sociedade sabe disso, né? Às vezes a mídia, me perdoe de colocar isso, às vezes até distorce, porque às vezes nós temos crimes bárbaros e aí aparece o advogado na defesa. Mas a Constituição exige que para todo crime tenha um advogado presente. E nós, jornalistas que trabalhamos, precisamos muito dos advogados. Sem o advogado, a liberdade de imprensa fale. Né? Quantas vezes, inclusive nos dias atuais, houve a necessidade de intervenção jurídica para garantir a liberdade de imprensa. Eu vi, por exemplo, outro dia o Fábio Panunzio dizendo que não tem mais blog, né? Então perguntaram, mas por que você não tem mais blog, né? O Fábio Panunzio é o apresentador da TV Bandeirantes, do Jornal da Bandeirantes e também o Berlandense. Aí ele falou, não, eu não posso porque tantos processos que eu tenho. Quer dizer, se você não tem o conhecimento jurídico, até o risco do blog, o risco de você se comunicar. Né? Então, o advogado tem essa importância. E é por isso que o Uberlândia não se omite. Quando nós apresentamos um projeto desse e que nós colocamos o Uberlândia no centro do debate da advocacia, nós falamos, olha, o advogado de Uberlândia é diferenciado. O advogado de Uberlândia, ele é um profissional preocupado, não apenas com o seu escritório, com o seu gabinete, mas preocupado com o cidadão, preocupado com a política local, com a política estadual e com a política nacional, né? E eu queria, então, que você falasse da programação. Então, vamos lá. Então, nós começamos nessa programação, que ela é grande, né? Na quarta-feira, a contribuição da Ordem para com as faculdades de Direito, com o primeiro encontro interinstitucional, que ele acontece de manhã e de noite. Aliás, até para iniciar, tudo acontece no Center Convention, né? Toda a estrutura está lá. Então, de manhã e de noite, na quarta-feira do dia 13, o encontro dos estudantes de Direito. No período da tarde, o primeiro encontro regional de professores de Direito, onde vão debater qualidade de ensino jurídico. E aí, na quinta-feira, no dia 14, inicia-se na parte da manhã e na parte da tarde palestras temáticas, direito civil, penal, trabalhista, todos os temas do direito vão estar sendo debatidos no período da manhã e no período da tarde, em duas salas simultâneas, palestras simultâneas, né? E à noite a grande abertura que nós temos com as grandes autoridades, onde aí sim nós temos a abertura do encontro regional e a abertura do primeiro encontro nacional de dirigentes de ordem, com a presença do Conselho Federal, do presidente nacional da OAB, toda a sua diretoria, com a presença do presidente estadual da OAB e toda a sua diretoria, e presidentes de todos os estados, né, vão estar aqui em Uberlândia. Muito bem, feita a abertura, fechamos a quinta-feira e vamos para sexta-feira, no dia 15. Na sexta-feira continua tendo as palestras temáticas,
Mas em outra sala, aí sim o debate do Encontro Nacional com questões institucionais, discutindo gestão de ordem, a ordem olhando para dentro de si, fazendo crítica. Apenas um exemplo, discutindo transparência, discutindo gestão, para que a gente possa melhorar a nossa eficácia interna e contribuir para com a sociedade, né? E no sábado, nós vamos ter, então, durante toda a manhã, a temática reforma política. E aqui eu já faço um convite de imediato, não só para quem fez as inscrições, mas no sábado, todas as lideranças sociais, sindicatos, associações de bairros, quem tiver interesse nisso, no sábado nós podemos recebê-los lá com o maior prazer, para que possam participar desse grande debate. Será um grande prazer para nós recebê-los lá. Culturalmente, para quem fizer as inscrições do Encontro Regional e do Encontro Nacional, eu vou dar de primeira mão para vocês, nós contratamos ontem o show do Jota Quest na sexta-feira. Então, os advogados de Uberlândia, as autoridades, aqueles que fizerem inscrições, os alunos vão poder assistir aí de graça, né, um show do Jota Quest. É um presente da OAB de Uberlândia para quem vai estar presente, porque também só estudar não dá, nós temos que arejar um pouco a cabeça. Então, a gente credencia o evento como um dos maiores eventos regionais, um dos maiores eventos de Minas Gerais e presenteia Uberlândia com o show do Jota Quest. É isso aí. Queria te agradecer muito, doutor. Obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos. Queria agradecer a você, público telespectador, que nos prestigia com a sua audiência. Agradecer aos patrocinadores e convidá-los para a próxima semana para mais um Momento Empresarial. É isso aí. Obrigado pela audiência e até a próxima semana.